A gente tem um déficit muito grande de capital humano, tanto de hardware, de software, de redes sociais, de absolutamente tudo. Mas o centro desse déficit eu acho que é em software. Pessoas que efetivamente programam computadores. Quer dizer, software está em absolutamente tudo e é parte da infraestrutura, vamos dizer assim, global de funcionamento dos negócios, dos produtos, de forno de micro-ondas a banco, tudo é software. Eu acho que o principal investimento que a gente tinha que fazer, o principal conjunto de investimentos é, aumentar a atratividade da área de software para os alunos que estão no secundário. 2, aumentar a atratividade da área de software para os alunos que já estão fazendo cursos de engenharia e de ciência e sistemas de computação na universidade. 3, aumentar a atratividade para os professores, para ficarem dentro desses cursos. 4, aumentar a atratividade para os profissionais, o que não significa unicamente salário, mas sim carreiras e oportunidades. E 5, aumentar a atratividade para as empresas contratarem essas pessoas e fazerem bons negócios no mercado nacional e internacional. O Brasil é muito pouco internacionalizado do ponto de vista do mercado de software, e aí as empresas locais têm que sobreviver com a renda local. Redes sociais são uma coisa muito nova, né? Começou, vamos dizer, de forma ingênua, bem ingênua, no começo, talvez da década de zero, né, de 2000. Começaram a ter alguma proeminência ali por 2005, por aí. Mas só recentemente, talvez nos últimos 2 anos, a gente começou a ver o que a mídia chama de um fenômeno de redes sociais. Sendo um novo tipo de ambiente, com um novo tipo de articulação entre pessoas, onde as pessoas de fato são as conexões, elas não estão conectadas, elas passaram a ser as conexões. Onde você subverte a hierarquia institucional, porque de repente todo mundo tem o mesmo nível de penetração no mercado, onde você tem pessoas que têm uma penetração maior do que a própria instituição em determinadas redes sociais, comunidades externas a uma instituição que são muito mais opinionadas e muito mais ouvidas sobre aquela instituição e seus produtos do que a própria instituição em certas redes sociais. Quer dizer, na hora que você tem esse cenário de, aspas, muda tudo, fecha aspas, onde você tem um conflito entre a mídia clássica do ponto de vista de marketing e propaganda com a mídia nova, que não é mídia, mas meio apropriado para conectar pessoas e para construção de opiniões, ao invés de simplesmente para recepção de mensagens, tem muita coisa para fazer. Eu acho que o uso que as corporações fazem, em sua vasta maioria, claro que há exceções hoje, de redes sociais, é ingênuo, para dizer o mínimo, é absolutamente ingênuo, né? Para a gente citar uma coisa no Brasil, tem inclusive o uso que as corporações não fazem. O Brasil é o campeão mundial nas restrições ao uso de redes sociais nas empresas. 55% das empresas brasileiras têm alguma política de restrição ao uso de redes sociais no ambiente de trabalho, contra 2% da França, ou 25% da Argentina e 11% de uma média europeia, né? Então nós estamos vivendo num mundo quase de exclusão. Na minha particular opinião, o ambiente de negócios do Brasil para o uso de redes sociais, nos negócios privados, é muito mais rudimentar do que o das Forças Armadas Americanas, que não só permitiram aos soldados em missão o uso de redes sociais em missão, mas a partir das infraestruturas disponíveis nos quartéis. Porque é uma coisa que você não pode barrar, isso vai acabar surgindo de qualquer maneira, não é? E se eu não posso fazer enquanto eu sou funcionário, ou enquanto eu estou funcionário, que é uma outra coisa que eu acho que a gente vai ter que começar a levar em conta, né? Eu não sou funcionário de uma empresa, eu tenho um trampo no qual eu passo algumas horas, mas eu tenho outros interesses que transcendem muito aquele trampo fixo que serve para pagar minhas contas. Então as empresas precisam se redesenhar ao redor de um novo tipo de indivíduo que sabe muito, sabe mais, está mais conectado e tem mais expectativas para a sua vida pessoal do que a maioria das empresas tem. A minha visão disso aí é que o trabalho deve ser tão desinteressante que você tem que cercear a liberdade das pessoas para que elas continuem fazendo aquela porcaria que elas estão fazendo lá. Isso é o mesmo problema de uma sala de aula, tá certo? No meu centro a gente permite, não sei se acontece com todos os professores, mas certamente eu e uma larga maioria dos professores permite que os estudantes estejam na sala de aula com o laptop aberto, conectados à internet. Se a minha aula for uma porcaria, é claro que a internet vai estar mais interessante. Se a minha aula estiver interessante, a internet é coadjuvante.
não é? Então eu tenho a internet a meu lado se eu conseguir usá-lo. Se eu não conseguir usá-la, lamento muito, mas a internet é muito mais interessante. Veja que isso não é novidade. Eu fui aluno de uma das melhores escolas de engenharia do Brasil e gastei minha maior percentagem de horas de aula jogando corrida de vetores, pôquer e absolutamente tudo que aparecia na frente, porque as aulas eram uma porcaria. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que ficar olhando aquele cara lá? Ou se eu vou para a empresa, não tem nada interessante para fazer e tem um vídeo interessante no YouTube, eu não vou querer ver? O problema é que as empresas, em plena era da informação e da economia do conhecimento, continuam contratando as pessoas por homem-hora. Tudo bem, se eu for um montador de uma fábrica, eu posso ter a responsabilidade de montar 200 rodas por dia. Beleza, eu posso montar isso em 3 horas se eu for muito bom, ou eu posso montar em 8 horas de trabalho se eu for normal. Mas se o meu contrato devia ser para montar 200 rodas, não para trabalhar 8 horas. Não é? Na empresa de conhecimento, onde eu boto o problema na cabeça e carrego para casa, nós estamos falando de 75% da economia do Brasil é serviços, serviços é conhecimento. Eu tenho problemas para resolver e quanto mais sofisticada for minha função dentro da empresa, mais problemático é o meu trabalho, ao invés de ser horário. Eu tenho o problema de resolver problemas e não de trabalhar por hora alugada de cérebro. Isso não tem mais lugar, eu acho, na economia contemporânea.